vamos ler no capítulo 19, o versículo 9, tão somente. Passagem muito conhecida, mas a inspiração que o Senhor está colocando no meu coração vem por aqui. E nós vamos dar lugar para que o Senhor fale conosco as palavras que Ele já tem escolhido falar, não é? Qual o tema da nossa campanha? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Só esta primeira parte, vamos repetir, 1, 2, 3. E disse-lhe Jesus: e disse-lhe Jesus: só mais uma vez que agora ficou bom. E disse-lhe Jesus: aleluia. Senhor, abrimos a palavra, o Senhor tem palavras. Confirma tão somente o que Tu queres falar. Age, Senhor, perdoa nossos pecados, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e a sermos instrumentos Teus para a Tua glória e louvor, Senhor. Fale tão somente as Tuas palavras e faça as Tuas maravilhosas obras. É a nossa oração, os que concordam, dê glória a Deus. E tome assento, por favor. Glória a Deus. Irmão Inácio Custódio, Pai do Senhor, desde Rio Verde, Deus abençoe. Quando virá salvação à minha casa? Quando virá salvação à minha casa? Na casa de Zaqueu, a salvação chegou aqui, neste exato momento. A Bíblia não fala como era a casa de Zaqueu, como era a família de Zaqueu. Mas, pela profissão de Zaqueu, nós podemos conjecturar. Quem sabe pessoas gananciosas, pessoas que não aceitam desaforos, quem sabe pessoas que não admitem o segundo lugar, não sei, quem sabe o Zaqueu era o mais errado e a casa era mais acertada, mais certa, e nós só podemos pensar muitas coisas. Mas o importante do texto é que houve salvação para essa casa. Houve algo fantástico, e dá para imaginar que foi realmente maravilhoso. Por quê? Porque Jesus estava chegando naquela casa. A gente não mede as coisas, nós que somos cristãos e entendemos um pouco da palavra, não medimos as coisas, se são boas ou ruins, pelo que está de fora, pelas posses, pela fama. Não, nós medimos a partir de uma pergunta: Jesus está aí? A igreja de Laodiceia tinha tudo, não tinha falta de nada, mas Jesus estava lá? Sim ou não? Então eu posso dizer que realmente eles eram ricos e abastados e não tinha falta de nada? Não, eu posso dizer o que Jesus disse: pobre, cego, nu, miserável. Porque o segredo de uma família não é se o pai da casa tem um gordo salário. Se a casa tem um gordo salário somando os salários da família. Não, o segredo da família, volto a dizer e vou continuar dizendo, é se Jesus está lá.
Quando Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa, dá para entender demais daqui para lá. Por quê? Porque o Salvador acabara de chegar. O libertador acabara de chegar. O provedor acabara de chegar. O curador acabara de chegar. Aquele que muda a história acabara de chegar. Então a pergunta, mais uma vez, e agora um pouco melhor formulada: Jesus está na sua casa? Algumas coisas que identificam, não são respostas se ele está ou não na minha casa. Não é porque lá em casa toca música evangélica que Jesus está lá. Apesar de que eu sou daqueles que defendo que casa de crente toca só música cristã. E música cristã mesmo, não é porque tem nome de cristã, não, cristã, cristocêntrica. Mas isso não revela se Jesus está ali. Não é porque a minha casa, nós temos os jejuns semanais, que isso revela que Jesus está ali. Não é se a minha casa é uma casa que, e tudo isso é necessário para quem tem Deus, viu? Não é se a minha casa é uma casa fiel aos cultos, e a minha casa sempre vai nas terças, quintas e domingos, no nosso caso, e quando não está trabalhando, está na tarde de adoração, ama a igreja. Isso não quer dizer se Jesus está lá, ou quer. São coisas que devemos fazer, mas não revelam se Jesus está lá. Onde que Jesus está, pastor? Onde a pessoa ou o lugar vive a palavra dele. Não adianta, se bem que é muito bom, mas não adianta ouvir músicas cristãs sem tomar decisões tão fortes dentro de nós de fato sermos cristãos. Nós estamos vivendo, não sei se os pastores concordam, os irmãos do altar, num tempo de muita hipocrisia. Nós somos uma família, eu estou falando em termos gerais, uma família que nos amamos até que um destes erre. Porque se errar, aí eu quero jogar fora. Nós temos que ser uma família cujos pés estão na rocha. E a rocha do contexto não é Jesus, é a palavra. Todo aquele que ouve e pratica a minha palavra é aquele que vai estar na rocha. Vai vir rios, ventos, tempestades. Quando é que a minha família não cai, pastor? Quando os meus pés estão na rocha. Que é estar na rocha, pastor? Viver a palavra, praticar a palavra. E não é só praticar a parte que me faz bem, entre aspas, porque se Jesus começar a falar, eu sou o pão vivo, eu vou embora. Não, é amar a palavra como um todo. E principalmente quando a palavra me cobra, me adverte. Nós, por tantas palavras que temos ouvido e recebido, era para estarmos tomados pelo Espírito Santo. Mas não praticamos o que ouvimos. E aí a Bíblia concorda. Nós falamos no seminário terça-feira, dúvidas e polêmicas. A primeira polêmica foi o cristão e a política. Nós lemos 2 Timóteo 4. Esse é o tempo que as pessoas terão comichões nos ouvidos, procurando doutores, mestres para si mesmos, amontoando uma turma de doutores para si, que preguem segundo a sua cobiça.
Ou seja, se não pregarem, essa multidão, se não pregarem conforme a minha cobiça, eu não quero. E aí que eu posso entrar um pouco na palavra a respeito da família. Nós estamos brigando demais com os conselhos de vida e paz. Nós estamos brigando com os conselhos de cura, de libertação. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, e ele começa falando que nós devemos, 17 a seguir, conhecer a vontade de Deus, procurar conhecer. E depois que devemos ser cheios do Espírito Santo, não embriagando com vinho, no qual há dissolução, mas enchendo do Espírito Santo. E aí ele fala sobre salmodiar, sobre cânticos espirituais. E aí ele fala sobre, no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele vai falar de família. Por quê? Porque a cura começa na sua casa. O avivamento começa na sua casa. E não começa na sua casa no outro, começa em você. Outro problema nosso, se a minha mulher não melhorar, eu não melhoro, porque eu sou o cara. E aí a mulher fala, se o meu marido não melhorar, eu não faço nada disso e daquilo, porque ele também não... E Jesus dando conselho e falando qual é a cura para essa situação. Mas nós nos orgulhamos no nosso egocentrismo. E nos levantando com a nossa inteligência, contra-argumentamos os mandamentos de Deus. O versículo 23, por ali, Paulo vai falar no capítulo 5 de Efésios. Paulo vai falar, a primeira coisa que ele começa a falar é com as mulheres. E eu não quero aqui falar muita coisa para ninguém ficar com raiva de mim. Mas o que o Senhor pôr na minha boca eu quero falar, não é? Aí ele começa falando com quem primeiro? Com as mulheres. Irmãos, não me entendam mal. Purifica o coração, é o que estou falando agora no seminário Dúvidas e Enigmas, né? Purifica o coração para ouvir, senão ninguém vai ouvir, cada um vai ficar com a sua. Escute. As mulheres, dê glória a Deus, por favor. Não, só as mulheres, dê glória a Deus. Tem mais, ó. Vocês têm o poder de mudar histórias. Deus deu a vocês um poder que nós nunca teremos, os homens. Vocês sabem. Irmão, o tal do Sansão, ele destruía todo mundo, uma queixada de jumento, 1000 homens por terra. Cabra forte, um portão da cidade de 700 quilos, ele ainda correu 70 quilômetros para cima com o portão nas costas. Eu tenho uma mensagem ali que Deus nos deu, né? Pesos desnecessários. Por que ele carregou esse portão? Por que ele não deixou esse portão de lado e correu? É umas coisas que eu não entendo. Mas aí vem uma Dalila, põe o cabra no colo, rapa a cabeça dele e tira o poder dele. Um exército não conseguiu, uma mulher conseguiu. Dê glória. Não, diga assim, glória a Deus, misericórdia, Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Derrubou um homem de Deus aí. Mas o que revela para nós? O poder que a mulher tem. Se essa mulher teve poder para o mal, e a mulher para o bem? Não, vocês não acharam bom não, mas eu vou repetir. Se essa mulher teve poder para o mal e conquistou a vitória que ela quis, e a mulher que tem o poder para o bem? Tem muita coisa que a gente tem que observar um pouco mais. E Paulo está falando com as mulheres, Paulo que foi chamado muitas vezes de machista.
Só que o contexto, o que está acontecendo nessa época de Paulo aqui, principalmente nessa região, é absurdo. As mulheres dessa região, elas eram mulheres do 10º casamento, 20º casamento. Elas não valorizavam e não se valorizavam. Não valorizavam o casamento e não se valorizavam. Os homens também, mulheres para eles nesta época, era para ter filhos. As concubinas para curtir paixões e as prostitutas para suas fantasias sexuais. Ela não tinha valor e não se dava valor. As famílias não se sustentavam aqui nesse contexto. Não tinha aqueles laços de família mais. E Paulo agora tem que dar um jeito de doutrinar isso. Então aqui ele não está sendo machista, ele está sendo alguém que está preservando as mulheres cristãs. Dando instruções para que elas se levantem como tais, que sejam abençoadas, que tenham lares, que não se separem, mas que perdurem, que continuem. Por isso ele vai falar: mulher, eu tenho um segredo para você nessa geração morta, nessa geração corrupta. E eu pergunto para nós, está diferente hoje? Quantas pessoas dentro das igrejas estão no 5º casamento, 6º casamento, 7º casamento, 9º casamento, 12º casamento? Estou lembrando de coisa aqui. Ah, mas as mulheres não me entendem. Ô, irmão, hein? Até se achar que entende, vai estar com quantos casamentos então? Será que não é nós que temos que entender? Será que não é o outro que tem que entender no problema, no caso contrário? Estamos vivendo uma época de casar e dar-se em casamento. Desvalorização da família, casa para ver o que vai dar. É por isso que as sociedades estão desequilibradas. Porque família equilibrada, sociedade equilibrada. Família forte, sociedade forte. Família verdadeira, que vive os padrões da palavra, filhos cheios do Espírito Santo. E aí Paulo vai falar para a mulher: ó, tem um jeito aí, muito bom. O que, Paulo? Fala para nós, as irmãs, cheias de oração, de jejum. Seja submissa ao marido. Bom, como assim? Eu estou querendo curar isso. E para curar tem que ser assim. O seu segredo, mulher, eu estou falando aqui pelo Espírito do Senhor. O seu segredo, mulher, é submissão nesse casamento. Existe um cabeça nesse casamento. Existe uma liderança nesse casamento. Mas não esqueçam, antes de ser submissa, Deus falou: sujeitai-vos uns aos outros, em amor. Então o que Deus está dando aqui são papéis maravilhosos para que a nossa família funcione. E ele começa com a mulher, porque a mulher tem poder de pôr o Sansão no colo. Esse marido aí está meio brutão, pensando que é o rei da cocada preta. Deus vai lhe dar sabedoria. Tu vai pôr ele no colo. Em vez de rapar o cabelo da cabeça dele, tu vai pentear. Se não tiver jeito, não penteia, passa só a mãozinha mesmo. Tem uns aí que não tem jeito, né? Então passa a mãozinha assim, né, Lizardo? Viu, Marcelo? Passa a mão, diz. Enquanto você está passando a mão assim, ó, tipo assim, ele falou que você não vale nada. Você põe a mão na cabecinha dele. Ei, Jesus. Minha vingança será benigna. Jesus, muda essa cabecinha. Entra aqui agora, Jesus. Orando só em espírito. Senhor, faz esse miserável tornar um homem bom.
Tu tem poder, Senhor. O diabo deu poder para Dalila, Senhor. Me dá poder aqui para me curar esse homem no teu nome. Mas a mulher quer pegar o ferro de passar roupa e jogar na cabeça dele. Hein? Assim se cura um casamento. Pega o ferro, queima o cabra. Ou é com as armas poderosas em Deus? Ou Deus quer que a mulher seja santa serva de Deus no casamento? Ou Deus quer usar uma santa mulher, ou o diabo quer usar uma mulher encapetada nesse lar? Eu creio que você quer que o Espírito Santo te use. Pastor, se eu fizer isso e o miserável não mudar, Deus mata ele, irmão, fica tranquilo. Quando Deus vê uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo, fazendo a vontade dele, ele decide curar a situação. Ou Deus mata o cabra, ou Deus põe ele num lugar para tratar com ele, ou Deus faz uma obra de amor e dá um punhado de flor para ele, ele converte. Mas uma coisa eu sei, Deus vai pelejar pela serva dele naquela casa. O problema nosso é que a gente dá lugar para o diabo, e o diabo peleja contra a família com mais força. Agora, o dia que as santas servas de Deus começarem a dar lugar ao Espírito Santo e perseverar, não desistir, Deus vai começar a agir, porque Ele tem ciúme das pessoas que são dele. Eu já contei aqui para vocês, testemunho do pastor Aurélio e pastora Betânia. Eu estava lá junto com a minha esposa fazendo a campanha com a Betânia. E eu conto porque eles dão o testemunho deles. Quando o Aurélio levantou a mão para acertar ela, o Espírito Santo falou no ouvido dele: não toque nela, é minha ungida. Mas ela estava lá, orando, jejuando e fazendo, orando, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando. A sua arma não é a boca, a sua arma são os joelhos e a oração. A sua arma não é a murmuração, a sua arma é abrir a boca e falar com o céu. Rakamai, orabachai, araí, mandassai. Pastor, e com relação ao meu marido, o que é que eu faço? Seja submisso. Parece que foi só umas 10. E o meu marido? Seja submissa ao seu marido. Por que o senhor fala isso? Não estou falando não, estou reprisando o que Deus está falando. Não é o pastor que prega, é Deus que fala. Sede submissa. É difícil? E a palavra, ela é muito clara: sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o Senhor é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da casa. Então aprenda essa sujeição, olhando para a forma que você é sujeita a Deus. A gente reclama de Deus, murmura de Deus, e fala um punhado de Deus, e fala, os servos, não. Pastor, então eu tenho que aceitar tudo? Não, não é que você tem que aceitar tudo. É que aquilo que você pode tratar, você trata com a sabedoria que Deus lhe deu. Aquilo que você não pode, porque sabe que dá problema, você põe aqui para dentro, vai lá dentro do seu quartinho de oração, e tira de dentro e joga nos pés do Senhor Jesus. A mulher sábia edifica a casa. A cura começa na sua casa. E quando Deus fala sobre isso, ele fala, claro, o versículo 23 que fala, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, ele está ensinando, irmãos, que nós não devemos amargurar as mulheres não devem amargurar o coração para ser sujeita. E veja bem, não tente despregar, aqui não está falando escravidão, é sujeição, submissão, é uma missão abaixo da missão oficial, mas ela vem do marido. E aí ele diz assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, você também, mulher, tem que ser sujeita ao seu marido. Qual que é a forma da sujeição? A forma que a igreja se sujeita. Quando nós nos sujeitamos a Cristo?
Sujeitamos com tristeza ou com alegria? Quando somos convertidos. Alegria. Não fazemos assim, ó Senhor, eu estou submisso porque eu quero ir para o céu, mas o Senhor, pelo amor de Deus, você tem umas coisas que o Senhor não faz, uai. É assim que a gente é sujeito? Senhor, Tu sabes o que faz, e eu estou aqui para obedecer, louvado seja o Teu nome. E vai. Eu vou resumir, não vou falar profundamente mesmo, porque nós já falamos sobre muitas coisas aqui. Aí ele diz assim, aí ele vai para o lado dos maridos. Da esposa, qual é a palavra de ordem para curar um casamento? Sujeição, submissão, ok? Amém? Mulheres, qual é a palavra? Aí ele vai para o lado dos maridos no versículo 25. Vós maridos, amai vossa mulher. Só que a gente muitas vezes ama a mulher como a gente ama peixe. Quem ama peixe aqui? Ama nada. Vocês vão lá, tira eles da aguinha deles, põe um anzolzão na linguinha dele, mata ele, sapeca ele, assa ele, frita ele, tortura ele e come. Nós às vezes queremos amar a esposa como a gente ama bicho. Como assim, pastor? A gente ama bicho enquanto o bicho está do nosso lado. Se o bichinho ficar do outro lado, a gente chuta ele. Os animais irracionais, sim ou não? Ama o bichinho porque é bom. Tem gente que fala, eu odeio gato, amo cachorro. Aí o outro, amo cachorro, odeio gato. Amo gato, odeio cachorro. Por quê? Porque é aquilo que faz bem para ele. Nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Aí pesou mais. Porque a forma que Jesus vai amar a igreja, irmãos, é uma forma totalmente de se doar a ela. A história de Jesus conosco é uma história de doa a mim mesmo por vocês. E o marido, o pai dessa família, tem que ser o pai de doa a mim mesmo por vocês. Eu morro por vocês. Olha o silêncio. Falar de família é bom demais para quem não quer mudar. Você precisa ver. Jesus xinga a igreja, mas tem uns maridos que xingam a esposa. Jesus ridiculariza a igreja, diminui a igreja no sentido de ofender, mas tem uns maridos que fazem isso e pensa que é alguma coisa. O mandamento é, marido, cadê os maridos aqui? Diga glória a Deus. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E escute, você que desonra, você que faz essas coisas que não se deve fazer, que Jesus não faria, Jesus vai querer num certo dia tirar uma continha contigo. Com o pastor Aurélio, que não era pastor, ele estava ainda tendo as experiências dele na época. Jesus afastou dele 3 dias, tirou a presença dele. Foi a coisa mais angustiante de ouvir alguém falando o que estava sentindo. Não sinto vontade de morrer, não sinto vontade de viver, não consigo olhar para você, não consigo olhar para baixo, eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria que Deus voltasse para mim a sua presença. 3 dias. É hora de trazer Jesus para nossa casa.
E Jesus não vai entrar sem o evangelho dele, sem a palavra dele. Ele só entra se puder mandar na casa. É claro que é mais terrível, eu posso usar essa palavra, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque uma é sujeição, outro é algo que tem que ser verdadeiro de dentro para lá. E por que é que Deus fala para a mulher se sujeitar? Porque ela tem muito poder e precisa aprender a se sujeitar com toda a sabedoria, com todo o poder de antever, com todo o poder que tem de graça que Deus deu a ela, porque ela é adjutora e foi feita para isso. Para ter esses dons, esses talentos. Então Deus viu isso aí e falou assim: espera aí, seja sujeito ao seu esposo, para funcionar bem. Aí ele olha para o marido, que agora tem a liderança da casa, ele fala: mas o marido vai liderar a casa, então espera aí, marido, ame como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa. Agora, a esposa só será submissa ao marido que amar como Cristo amou a igreja? Não, ela será obediente a Deus. A sujeição aqui não é a sujeição de trair Deus. Ou seja, Deus manda não mentir. Se o marido falar para a esposa mentir, ela deve mentir? Não. É uma sujeição dentro do que é justo, honesto, amável, de boa fama e com sabedoria. Agora, esse amor do marido é um amor que você tem que ir até o fim e nunca desistir, porque foi assim que Jesus nos amou. Pastor, mas a minha esposa está difícil. Então vai buscar Deus, meu filho, porque você tem que amar essa esposa até o fim. Casou é até que a morte o separe. Não, mas eu estou arrependido. Tinha que arrepender antes. Casou, agora é até que a morte o separe. Pastor, a minha história é meio complicada, já aconteceu um punhado de coisas. Então daqui para frente, repara a sua história e acabou. É daqui para frente, segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. É amar ao ponto de zelar, cuidar, salvar, apresentar. Meu Deus do céu. Ah, se um casamento vivesse essas palavras, Jesus entraria lá e diria: hoje veio salvação para esta casa. Legal, Samai. Pastor, eu sou jovem, eu sou adolescente, o senhor está falando sobre essas questões, o que me interessa? Interessa muito, porque nós devíamos ter muitos cursos antes de decidir casar, e quando quiser casar, deixar de ser bobo, de pensar com o coração, tem que pensar com isso aqui, ó. Vai dar certo? Essa pessoa é fiel? Nós estamos num padrão para ir juntos? Essa pessoa pode ser pai das filhas, dos filhos que eu quero ter? Pode ser mãe dos filhos? Quando eu envelhecer, ainda vou querer estar ao lado dessa pessoa? Ou estou olhando só para o corpo dela? Para a grana dela, o dinheiro, a fama, a posição? Tem gente que escolhe casar pelo dinheiro, e aí Deus quebra a pessoa, eu acho bom. Mas pastor, o senhor não pode pensar assim não, mas é porque casou por causa do dinheiro. Tem que casar por direção, tem que casar por amor, tem que casar não para se dar bem na vida. A gente se dá bem na vida quando casa segundo a vontade de Deus, na direção de Deus, para a glória de Deus. Então é muito importante que vocês ouçam, que vocês leiam, que vocês vejam a respeito disso. E
Quando Paulo está falando para a família aqui, ele não vai falar só para o marido, para a esposa, vai falar para os filhos, para os pais e até para os escravos. Quando Paulo continua falando, no versículo 25, que si mesmo se entregou por ela, Jesus, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando você trata bem a sua esposa, você está tratando bem o próprio corpo, você está tratando bem o seu futuro, você está tratando bem a sua família, porque uma esposa alegre estará ao lado de um bom marido, com prazer. E outra coisa, queridinhos do céu, com isso aqui, Jesus está dizendo através de Paulo, nessa casa não tem concorrência, mas tem papéis. Nessa casa não tem machismo, nem femismo. Nessa casa tem Jesus. Palavra de Jesus. Ragaço, quebraço, andaia. Deus quer dar avivamento para nós a partir da nossa casa. E escute, casa não é lugar de gente perfeito, mas é lugar de gente que se ama. Aracamai, o seu marido não é perfeito, a sua esposa não é perfeita, então maridão, não vem cobrar da sua esposa, então esposa, não vem cobrar do seu esposo, cada um ajude o outro. Aquilo que você tem facilidade de vencer, é bem possível que o outro não tenha. Assim como aquilo que o outro tem facilidade de vencer, talvez você não tenha. Entenda as fraquezas uns dos outros, e vocês se casaram para que dê certo, para que vá até o fim. E eu vou fazer um desafio aqui: decida que a coisa melhore a partir de você. Aí, ninguém deu glória a Deus, pouca gente. Vou falar de novo, que é porque o som não está bom aí atrás. Não, o som não está bom não. Decida fazer a coisa funcionar, não a partir do outro, mas a partir de você. Deixa de ser egoísta e passa a ser servo, serva de Deus. Ouviram bem? Deus quer entrar nas casas dos crentes e curar os crentes e restaurar os crentes e encher os crentes do Espírito Santo e abençoar os crentes e renovar os crentes e expulsar todo o domínio do diabo no meio dos crentes, e quer ungir a casa, e Ele quer dizer: hoje veio salvação nesta casa. Quando virá a salvação para minha casa? Quando você, tão somente você, se levantar para obedecer. É interessante, irmãos, quando ele diz aqui, o versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Eita, se os camaradas só ouvissem isso aqui, já curou tudo. Estou querendo comprar uma gravata, e a minha esposa quer o quê, hein? Como assim? Como assim? Já viu que tem uns maridos que tomam o último bife? Tem 3 bifes, está o casal. Aí cada um pega. Tem uns maridos que põem o bife e vai. Para comer primeiro do que a outra, porque ele quer pegar o próximo pedaço. Deus está falando. Eu não estou dentro dessa casa, mas tem uma casinha que está acontecendo isso. Tipo o Mr. Bean. Já viu o Mr. Bean? Ele gosta de tirar vantagem em tudo. Esse maridão aí precisa converter. Porque você tem que olhar para o próximo bife e dizer: é metade para mim, metade para você.
E se a esposa, você notar que ela está um pouquinho mais com fome, o bife é dela inteiro. Tem umas esposas aí que tem fome. Tem. Entendeu ou não? Deus está falando acaso de um prato de comida ou de uma relação que deve ter igualdade e amor? Você comeu um pastel lá no centro e a sua esposa comeu? Não estava comigo não, pastor. Eu sei. Infeliz. Mas a sua esposa comeu? Ela não estava. Eu sei, irmão. Mas um pastelzinho não dá para carregar até onde ela estava, não? Ah, tinha que levar um copo de caldo de cana, então não tinha jeito, porque o copo, mas não tem umas garrafinhas que eles estão vendendo por aí, não? Deus está falando conosco. Ame como a si. Pastor, o senhor está por fora demais. Eu faço esses treinos em casa, não funciona. Ah, você está fazendo é para quem primeiro? Para a esposa? Ou para Jesus que nós fazemos primeiro? Ame cada um em particular como a si mesmo, individual. Aí, irmão, uma outra coisa gostosa para a gente fazer aqui. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, a 1 aos Coríntios, que o corpo da mulher é e o do marido é da mulher. Então, meu querido irmão, trate bem essa relação de doação, porque você está cuidando de si mesmo. Você está fazendo um bem para si mesmo. Irmão, se tem uma coisa terrível, esses 20 anos de pastorado, 20 e tantos anos, a gente ouve e vê muitas coisas, né? Tem hora que você para sentar, para ouvir um marido falando de uma mulher rixosa, você vai ficando doido junto com ele. Pastor, aquela mulher não existe não, pastor. Pastor, eu chego em casa, ela já começa a falar, pastor, ela não para de falar. Ô, irmão, mas está terrível, hein? E você quer fazer o que nessa situação? Porque eu já estou perguntando para ele o que ele está. Fala, pastor, pensando em matar. Ele falou, mas não pode. Não pode, isso é exagero. Que tal você matar a sua carne? Quem sabe ela está falando esse tanto porque você está fazendo umas coisas que ela não gosta. Uai, pastor. Uai, será, pastor? É capaz. Porque quando ela casou com você era assim? Ela casou porque... Não era assim não, pastor. O que eu escrevi lá no grupo dos varões hoje, que eu mandei eu vi um bannerzinho legal. Como é que é? Talvez a sua esposa, eu vou olhar, hoje nós temos o recurso, muito bom aquele negócio lá, irmão. Olha o que está escrito. Irritado com as atitudes da sua esposa, experimente voltar a ser o marido por quem ela se apaixonou. Não, quero que vocês fiquem calados. Paulo falou, não no templo, mulher não fala. Mas não é profundo? E o inverso também não é verdadeiro? Cada um de nós temos que nos curar. Jesus quer dizer, hoje veio salvação nessa casa. Milagres na minha casa. O maior milagre da sua casa é a salvação dela. A cura começa na casa. E em qual pessoa da casa? Levante o dedinho e fala, pastor, dá uma olhadinha aqui.
Não é o vizinho, é você. A cura começa com você. Pastor, o outro não merece, e você merece. Quem merece? Quem merece? Daraço que da maia. Jesus merecia não sofrer nada, mas Ele resolveu sofrer por nós, pagou o preço por nós. Agora não é quem merece, agora é Ele merece que eu cumpra a vontade dEle, segundo a palavra dEle. Diga, eu vou mudar, pastor. Agora fala para Jesus, 1, 2, 3. Só que aí ele não para por aqui. Vós, filhos, vou olhar para cá e para cá na maioria das vezes. Vós, filhos, os jovens e adolescentes e crianças, digam, eis-me aqui. Sede obediente a vossos pais no Senhor. Ele está curando a casa. Ele está avivando a casa. Ele está curando a história do jovem. Ele diz assim, honra teu pai, versículo 2 do capítulo 6. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quais os jovens, adolescentes e crianças que estão aqui que querem viver muito tempo até que Jesus volte? Quais os jovens, adolescentes e crianças que querem ir bem, prosperar em tudo que faz? Eu tenho a resposta bíblica para isso. Obedeça os vossos pais e honra os vossos pais. Hoje veio salvação para essa juventude. Você está formando a sua família. Olha, adolescentes, crianças, jovens que já têm entendimento, as crianças. Aqui tem umas pessoas que têm mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos, tem umas pessoas aqui, a Rosa mais de 60, né, tem, né, a irmã Sebastiana mais de 80, mas Sebastiana hoje não pode vir, não está aqui hoje. Mais de 80, tem uns que é mais de 70 por aí, tem uns que está chegando em 70, né? Escute, nós já passamos por aí, e a gente sabe o que colhe por fazer coisas erradas. No congresso de jovens, muitas vezes eu usei essa frase que li na enciclopédia de Champlin. Ele diz assim: os jovens pensam que os velhos são tolos, os velhos sabem que os jovens são tolos. Não é que ele está atacando ou atingindo os jovens, não, é que ele passou por lá e descobriu que é assim. Então o que eu posso fazer enquanto jovem? Obedecer a palavra de Deus, honrar meu pai e minha mãe, obedecer a eles, ser uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo. Quando chegar a hora, chegará o casamento certo. Quando chegar a hora, virão os filhos certos. Quando chegar a hora, a sabedoria estará para ensinar os filhos. Quando chegar a hora, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. E uma nova geração se levantará, tomada pelo Espírito Santo, porque guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Por que é que Paulo está curando essa geração perversa, caída, também trazendo conselho para os filhos? Porque aquela geração já estava passando, e a que estava vindo precisava ser mais abençoada da que estava indo. Precisava curar a cultura greco-romana. E Deus quer curar a cultura de hoje. Pastor, mas a Bíblia não fala que é de mal a pior? O senhor não falou isso na terça-feira? Então, tudo vai, é isso, é de mal a pior, e a desgraça vai chegar ao mundo, infelizmente. Mas lá na nossa casa, e aqui nessa sociedade, dá para a gente crescer, ser abençoado, viver bem e cheio do Espírito Santo. Para isso é necessário obedecer a Deus. E aí ele vai continuar, porque ele vai falar com os pais também. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos,
Mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Aqui parece uma coisa meio contraditória. Por quê? Talvez vocês concordem comigo, adolescentes. Como que o meu pai não pode, a minha mãe e meu pai, pode não provocar ira em mim, se ele vai me colocar uma doutrina e vai me admoestar? Eu não gosto disso. Já viu o filho quando, não filho de crente, mas uns filhos aí, o pai fala, não pode, nas casas de crente não tem isso não, mas vocês conhecem alguém que faz isso? Quando vocês olham no espelho, você vê essas pessoas, vê. Então, irmãos, o que ele está falando aqui então? O que ele está dizendo, irmãos, é que os pais não devem fazer essas coisas que não têm importância, que não têm, estou falando bem prático aqui para você entender, coisas que irritam os filhos, tipo assim, o filho pega um negócio na casa do outro, isso é o quê? Roubo. E aí o pai fica sabendo, fala, mesmo, você é esperto, hein? Aí depois o pai briga com o filho porque sujou o pneu do carro. Chama a atenção dele, diz que aquilo não pode. O pai, a obrigação, o dever dos pais é admoestar os filhos, criá-los na disciplina do Senhor. Pode, não pode, não pode. Pai, eu quero um iPhone. Ai, que coisa linda, minha filha. Quando que você quer? Hoje? Hoje não dá. Amanhã? Não, também. O ano que vem? Não sei. Depende do seu comportamento e da sua capacidade para ter ou não. Tem filhos aí suicidando porque o pai tirou o celular. Mas isso é um absurdo, pastor. Mas deu quando tinha 2, 3 anos de idade. E aí o pai provocou isso, a mãe provocou isso. Por quê? Porque não tem estrutura, querido, se torna refém. Você que é adulto, que é acostumado a mexer demais aí, entrar demais na internet, o dia que está sem internet começa a ficar angustiado e com ansiedade. Já está na beirinha do vício. E uma criança, que o mundo dela está lá dentro agora por causa disso. Pais, dê educação aos seus filhos, dê limite para os seus filhos, não tire deles a vida, mas não dê a vida de uma vez só. Parece que você não está gostando, está gostando? Ensine a respeitar o outro, eduque as suas crianças para ser uma geração melhor do que a nossa, amém? E tem o meu livro lá, que um dia eu vou fazer, Traumas Necessários, põe uns trauminha neles. Minha mãe era muito boa para pôr trauma na gente. Pegava alguém fumando, pá. Irmão, o cigarro saía, entrava na boca, saía no nariz. Nunca mais você fumava, que trauma bom. Uma vez eu já falei aqui para vocês, eu xinguei, porque os outros estavam xingando. Já viu criança quando vai para a escola e volta xingando? Misericórdia. E para eles parece ser normal, que é a linguagem, né? Mas aí eu xinguei, aquela palavra que não se deve falar, e minha mãozinha dela era pequena, irmão, mas tinha um poder de fúria. Pá! Oh! Irmão, eu não sei se foi beija-flor, se foi urubu, se foi canarim, mas ficou tudo zoando, assim, blim, 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 blim. Nunca, até hoje, quando eu vou falar essa palavra, eu tenho medo. Que trauma bom, que trauma maravilhoso. Esses traumas a gente coloca, viu? A gente coloca, pastor, isso vai ser processado. Pois é, mas minha mãe colocou em mim e eu aprendi a respeitar os outros. Não faz mal, não faz bem. Mas também, não provoqueis a ira, está falando algo aqui em oculto para os pais. Brinca com seus filhos também. Ame os seus filhos.
Abrace com eles, deixa subir nas costas, vai para o parque, mergulha junto, sorri junto, alegra junto, para entender que o pai é um pai amoroso, que a mãe é uma mãe amorosa, mas quando tem que corrigir, por amor ela vai corrigir, por amor ele vai corrigir. Não é um pai déspota, um pai mau, uma mãe má, que só tem a figura do medo. Quando o pai fala, não, ele dá amor, ela dá amor, carinho, afeto, atenção, respostas, mas quando tem que corrigir, corrige. Por quê? Porque quem está vendo um abismo, e se o filho está indo para lá, com certeza, porque ama, não vai deixar. E pais, não seja exemplo negativo para os seus filhos. Falando aos pais, homens. Muitos, quando dizem, fico em casa, não vou, os filhos querem ficar e não vêm para a igreja. Depois você vai querer que eles sejam libertos e eles não vão querer saber de igreja. É hora de educar as filhas e os filhos, os nossos, na casa do Senhor. No caminho, não é fora dele, é no caminho, aleluia. Ensina a criança no caminho, temos que estar juntos na casa de Deus. Tem uma geração, escute isso, eu estou falando e vendo, tem uma geração que está vindo aí, parecendo geração de zumbis, de tantas drogas, de tantas ilusões e fantasias que trouxeram para si. Vai ser uma geração bem morta, bem sem vida. E está vindo aí essa geração. Quer poupar os seus filhos, educa eles na casa do Senhor, sendo eles cheios do Espírito Santo, e eles serão livres destas gerações que estão vindo aí. É hora de guardar os nossos filhos e os nossos lares e as nossas famílias. Quando virá salvação à minha casa? Quando Jesus reinar nesta casa, através da sua palavra. Fique sobre os pés. Qual que é o tema da nossa campanha? Então eu vou fazer uma pergunta: quando é que acontecerá o milagre na sua casa? Quando é que acontecerá o milagre na sua casa? Quando Jesus reinar. Quando Jesus estiver lá dentro, comandando a casa pela sua palavra. Para nós orarmos, o que Zaqueu fez? Ele foi lá buscar Jesus. Eu vou buscar Jesus para minha casa. Naquela época, né, tinha a questão das famílias, estavam lá os tios, os avós, era tudo no mesmo clã. Eu vou buscar Jesus para minha casa. E aí ele entendeu, e eu falo isso pelo texto de Lucas 19. Primeiro a seguir. Ele entendeu que para levar Jesus para casa, precisava primeiro ter um encontro com ele fora da casa. Entende isso já ou não? Você veio aqui na igreja, essa é a sua figueira, é o sicômoro bravo. Zaqueu subiu no sicômoro bravo. Jesus vai passar por aqui. Eu vou ter um encontro com ele aqui. Venceu tudo que precisava vencer para chegar ali ao lugar do encontro. Está prestando atenção? Sua mente está aqui. O único que pode mudar a sua vida é Jesus. É por isso que nessa hora o diabo quer roubar a atenção. Ele vai passar por aqui, o meu encontro vai ser aqui com ele. E depois eu levo ele para casa. Esse aqui é o lugar do encontro. Ele está passando por aqui desde o início.
Ele está ouvindo pensamentos, sentimentos, reações, ações, atitudes, palavras contrárias à palavra dele e palavras em favor daquilo que ele está falando. Ele está ouvindo tudo, ele é Deus. Esse é o lugar do encontro. Tomemos a decisão de Zaqueu. Não saio daqui sem ter um encontro com Jesus. Pastor, eu já encontrei com ele no ano de não sei o que. Quem sabe precisa de um novo encontro, porque ele não tem mandado ultimamente na sua vida. Ultimamente você tem tomado decisões conforme o que dá na telha. Nós somos templos de morada do Espírito Santo e não somos de nós mais. Vocês não sabem disso? Pergunta Paulo à igreja de Corinto. Não pertencem mais a vocês. Vocês agora são templos do Espírito Santo. E muitos de nós precisamos voltar ao lugar do encontro e dizer: toma de novo o que o Senhor me tomou lá atrás, porque eu quero ser de novo o que eu deixei de ser quando comecei lá atrás. Hoje, eu não nasci, meu irmão, minha irmã, para fazer a minha vontade, eu nasci para fazer a vontade do Senhor. Essa é uma consciência cristã. Aleluia, glória a Deus. E Zaqueu teve um encontro. Você vai ter um encontro ou um reencontro com Jesus nessa noite, na hora da oração. Quando Jesus sabe que Zaqueu quer ter esse encontro, ele passa justamente ali, para justamente ali. E pode descer agora, Zaqueu. Desce depressa. Desce agora, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce agora, Zaqueu. Zaqueu desceu e recebeu Jesus com muito prazer. Por quê? Porque era sonho dele. Teve gente que teve a oportunidade de estar com Jesus, de ouvir Jesus, de ser tocado por Jesus, mas não tinha desejo. O que te atrai, ou, aliás, o que atrai Deus para nós é o desejo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Havia um sonho, eu quero encontrar com Ele, eu quero ser tocado por Ele, eu quero ouvir o que Ele vai falar para mim, eu quero Ele. E ele recebe Jesus gostoso e já vamos para casa, vamos para casa. Quem recebe Jesus, leva Jesus para casa. E quando ele está indo para casa, porque recebeu o Salvador, ele começa a melhorar a sua vida, santificar a sua vida, sem que Jesus fale, sem que Jesus mande. Ele vai dizer: ó, metade do que eu roubei dos pobres, metade da minha fortuna eu vou dar para os pobres. E eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei dos outros. Sabe, Jesus, eu poderia falar aqui, mas Jesus poderia ter dito para ele: mas eu não te falei nada, meu filho. Não, mas Jesus sabia: quem anda comigo, santifica ainda mais. Santifica ainda mais. Santifica ainda mais. O dia que você começa a andar com Jesus, aleluia, falando a palavra dele, vivendo a palavra dele, você vai notar uma coisa: as águas purificadoras do Espírito Santo vão estar sempre passando por você, e você vai estar crescendo. Eu quero falar isso para a glória de Jesus, e declarando que o homem sem Deus é um saco de lixo furado, mas o Senhor tem me dado crescimento cada vez mais. Anabraço Clevanaia, por sua misericórdia, apesar dos pesares e das minhas falhas, que eu não quero ter falha nenhuma, mas Ele tem me dado crescimento. Ande com Jesus, coloque a palavra no seu coração, e vamos levar ele para casa hoje. Vamos levar ele para aquela casa, a opressão vai sair. Vamos levar ele para aquela casa, a enfermidade vai
vai embora. Vamos levar ele para casa e a salvação chegará naquela casa. Agora vai valer a pena a maneira que você vai orar ao Senhor. Buscar a Deus, invocar o nome do Senhor, com um coração sincero, um coração franco, um coração aberto. Esse é o segredo, daqui a pouco, daqui um pouquinho. Esse é o segredo. Seja bem-vindo. Buscar ao Senhor, de maneira que Ele olhe para você, olhe aqui para cá, e veja que tem fome, que tem sede, que tem verdadeiro interesse. Vamos orar? Vamos orar, jovens? Quem quer uma vida futura muito abençoada com Deus? Esposa, é hora de perdoar o marido. Marido, é hora de perdoar a esposa. Casais, é hora de tomar atitudes diante do céu. Ramachadaya. O marido que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja ainda não encontrou Jesus. Precisa encontrar. A esposa que ainda não se submete por amor e prazer, sem misturar as coisas, ainda não encontrou Jesus. Precisa encontrar. Nós estamos vivendo num tempo, como eu disse aqui na terça-feira, que o esquerdismo tomou de nós a lucidez com as coisas. Nós fomos comprados por certas filosofias mortas. Escute, ser crente é a verdade a qualquer custo. Vamos orar? É hora de curar a família, é hora de perdoar na família, é hora de perdoar o papai, é hora de perdoar a mamãe. A cura começa na sua casa. Orabaixo, Ramaya. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ministrei a palavra inspirada, trazida dos céus para nós nesta noite. Ajuda agora a cada um na compreensão da palavra. Ajuda cada um a trazer a palavra para os seus pés, para as suas mãos, para os seus olhos, para as suas bocas, para a sua vida, Senhor, diária. Orabal barachamaia, que a tua palavra dirija a todos nós. Entra nessa família, Senhor. Essa família precisa do Senhor. Ache o Zaqueu desta noite que está dizendo: vamos comigo, Jesus. Ache o Zaqueu que nesta noite está recebendo Jesus de maneira gostosa, de maneira alegre. Toque viataste camandaia. Ache esta mulher, Senhor, que está dizendo: vem comigo, Jesus. Ache esta pessoa, este obreiro, esta obreira, esta vida que está dizendo: entra na minha casa, entra primeiro na minha vida. Eu sou o templo do Senhor. Tira de mim a ignorância, a arrogância, a estupidez, a nojeira, o egocentrismo. Arranca de mim a exaltação, a soberba. Deus, tenha misericórdia de mim. Entra agora nesta vida, entra libertando, entra curando, entra transformando, entra operando as obras maravilhosas do teu Espírito. Levante as mãos e busque ao Senhor de todo o seu coração, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Busque, é hora, está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Quem será arrebatado são os obedientes à palavra de Deus, não são os religiosos, não são os fanáticos, são os que obedecem e praticam a palavra de Deus. Recebei a unção do Espírito, sua vinda seja avivada. Haja um encontro maravilhoso nesta noite entre você e o teu Deus, Adamataya, e Ele vá contigo para a sua casa, e aquela casa encontre salvação.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisa? Quantos precisa? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Quem pode cantar? Quem pode cantar? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a dessantear. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Canta mais alto. Entra na minha, sara, Senhor, sara, sara, Senhor, me ensina de santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, oh, faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara, Senhor, e me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, o meu Jesus, tu és o meu bem maior. Faz um milagre, eu preciso de um milagre. Faz um milagre em mim, oh Senhor, eu preciso. Faz um milagre. Levante suas mãos. Larabanto rabachai, a unção do Espírito Santo está trabalhando, rabacachandarai. Esposa, o Senhor está quebrantando o seu coração. Esposo, o Senhor está quebrantando o seu coração. Dará plaçamai. Filhos, receba a unção, badacachai, a presença do Espírito Santo, a unção do Santo que nos ensina. Recebei a graça do Senhor, recebei a bênção do Senhor para a sua vida em primeiro lugar. O seu renovo, o seu avivamento, a sua cura. Primeiro você receba o toque do Espírito Santo, receba o libertador, Rabachabrai, Andavia, Nácia, fazendo o trabalho que é preciso na sua vida. Receba, abra bem teu coração e deixa o Espírito Santo encher. Arabraço, Clevanaia, te dar graça, te avivar, te levantar, te fortalecer. Primeiro é você, primeiro é Zaqueu, Adamassúria, Madaraia. Seja renovado, seja avivado, seja batizado no Espírito Santo, seja tomado pela presença do Senhor, seja sarado, seja sarado, seja sarado, seja sarado em nome do Senhor. Garabai, Uramanacaxaia, receba, seja cheio. Eu estou dizendo cheio, não é meio tempo não, é cheio. Seja cheio. Shatam. Seja cheio, porque você vai cheio para casa. Seja cheia, porque você vai cheia para casa. Recebei, recebei. Será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa.
casa, Shadaia, recebei a bênção, o renovo, a força, a graça. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dele. Aplauda dizendo: eu vou com Jesus para casa.